O irmão Alberi já leu o texto que nós vamos falar, o milênio, e cremos que Deus tem algo a ensinar-nos nesta noite, mais uma vez através desse assunto maravilhoso que é a escatologia. Meus queridos irmãos, você pode se perguntar o que é o milênio? Nós ouvimos muitas expressões bíblicas e até falamos e às vezes não sabemos o que significa. E o milênio, ele é a dispensação da plenitude milenar. Será que melhorou? Podemos dizer que é a sétima e última dispensação da história humana na Terra. É bom lembrar, os irmãos, já falamos aqui, que existe uma linha de interpretação da escatologia que crê que existem 7 dispensações na história humana. E essas 7 nós já falamos aqui, que é a inocência, a consciência, o governo humano, a promessas, lei, graça, que é o que nós estamos vivendo, e milênio. E tem outra interpretação que entende que houve apenas 2 alianças. A antiga aliança, que refere-se ao Antigo Testamento, e a nova aliança, que se refere ao Novo Testamento e é basicamente a dispensação da graça. Então, existem os aliancistas e existem os dispensacionalistas. Saliento que a Assembleia de Deus crê no dispensacionalismo. Nós temos esta fé. Logicamente, isso são interpretações humanas. A Bíblia não nos define os tempos, mas alguém lá no passado entendeu assim, e essa interpretação é aceita até hoje entre nós assembleianos. Amém? Então o milênio é um reino prometido a Israel, a Judá e a Davi, conforme centenas de profecias existentes nas Sagradas Escrituras. E como nós estamos fazendo, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Daniel, capítulo 2, versos 44 e 45. Se você quiser anotar mais alguns textos, pode anotar Zacarias, capítulo 14, versos 9 ao 21, Miqueias, capítulo 4, do verso 8 ao 13, e esse texto que nós já lemos, que está em Isaías 11, do 1 ao 13. Mas vamos ler agora esses 2 versículos de Daniel, capítulo 2, versos 44 e 45, que diz assim: Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A parte B do versículo 45 diz assim: O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Esse texto Daniel escreveu quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, que falava da estátua que tinha a cabeça de ouro, era prata, bronze, ferro e barro, mas que uma pedra sem mãos, uma rocha, ela despedaçou esta estátua, mostrando que viria um reino superior a esta estátua. Não vamos entrar nos detalhes, mas este reino chegará, que é o milênio. E os reinos aqui
significando ouro, prata, bronze, ferro e barro, eles não subsistirão. Mas o reino milenar, que é um reino eterno, que jamais será destruído, esse permanecerá por toda a eternidade. Então, queridos, será um reino teocrático de Deus na terra. Antigamente, o povo de Israel não tinha rei, não tinha juízes, mas Deus tratava diretamente com o seu povo através dos profetas. Mas agora, no reino milenar, Jesus Cristo estará na terra como o representante de Deus, assim como Ele é desde a eternidade, para que esse reino, essa teocracia, assim como Deus queria que acontecesse com Israel no passado, ele faça-se cumprir no milênio. Israel recusou a teocracia lá atrás e optou pela monarquia, mas Deus prometeu um reino universal, não apenas limitado a Israel, mas sobre toda a terra. Este reino universal através do Messias, o descendente de Davi, conforme nós vamos ler em Jeremias 23, versos 5 e 6, pois esta promessa Deus cumprirá no milênio. Jeremias 23, 5 e 6 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, veja bem, rei que é, lá nos tempos da profecia, já estava dizendo que é um rei, não será um rei. Reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Esse texto está falando que a justiça da terra não condiz com a justiça dos céus. Ele vem com esta justiça para executar este juízo entre os homens. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Nós vemos a insegurança que vive Israel hoje, mas lá no passado já havia uma promessa de que Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa, porque Ele vem para trazer juízo sobre a terra e fazer cumprir com tudo aquilo que Deus já prometeu ao seu povo Israel. O nome já diz milênio. Quanto tempo durará esse milênio, chamado milênio? Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 até o 6, que nós vamos entender por que esse tempo está determinado de 1000 anos, porque a Bíblia assim nos diz. Apocalipse 20, a parte B do versículo 4, inicia dizendo assim: Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, todos aqueles que vieram da grande tribulação, que não se deixaram marcar, eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, porque no final dos 1000 anos, do milênio, acontecerá o grande trono branco. Verso 6, segunda parte: Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Isso já está falando novamente desses que não se deixaram marcar. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele os 1000 anos. Os irmãos lembram que quando falamos sobre o tribunal de Cristo, que nós não podemos definir o que serão os galardões e as coroas, mas que provavelmente serão posições no reino milenial de Jesus Cristo. Então aqui esse texto nos mostra mais uma vez, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então só nesse texto aqui nós vemos 3 vezes que o milênio terá uma duração de 1000 anos. Amém? Esses 1000 anos serão de paz. Não aquela falsa paz que nós falamos na grande tribulação. Não uma paz instituída ou prometida por homens carnais, falhos. Não tendo uma segurança bélica, material e mundana. Mas uma paz que vem de Deus. Deus estará aqui, meus irmãos, demonstrando a verdade, como o mundo deveria ter sido desde o princípio, se o homem não tivesse pecado contra Deus. Antigamente, lá no Éden, Deus plantou um jardim, e ali a paz imperava. No milênio não será apenas um jardim, mas será um mundo novo, de paz para aqueles que viverem naquele tempo. O pecado corrompeu o coração do homem lá no Éden, trazendo maldições a toda a terra. E estas coisas foram se aprofundando, intensificando, e hoje nós vivemos, podemos dizer, o caos que nós vivemos no mundo atual. Então isso causou mudanças na humanidade e no mundo visível. A própria humanidade colhe hoje e colherá as consequências dos seus próprios atos. É o que nós colhemos hoje. Mas isso porque o homem pecou. Mas Deus não queria isso para nós. Deus queria um mundo perfeito. Deus criou todas as coisas perfeitas. Mas o homem cedeu à tentação do inimigo e hoje o resultado é o que nós vivemos. A corrupção, a maldade, as guerras. Isso não afeta somente o ser humano, mas afeta o mundo, a natureza e tudo mais. Então o mundo hoje está repleto do pecado, da maldade, e estas coisas causam a fome, as pestes, as doenças, a morte, as tempestades, as enchentes, as guerras, os terremotos. Tudo isso que nós vivemos e vemos são consequências do pecado. Mas no milênio não haverá esta forma de que o homem intervenha na paz que será instituída por Deus. O homem não terá esse direito. Dá-se a entender que se o homem pecar contra Deus ou não adorar Cristo no milênio, como foi lido em Isaías 11, pelo sopro da sua boca será exterminado. Então o pecado não será tolerado no milênio. Porque o homem, nós vamos ver depois, o homem que entrará para o milênio continua como nós. Um corpo físico, corruptível, pecador, com o coração como nós temos hoje. Um coração pecaminoso. Não precisava ser assim. Mas a entrada do pecado no mundo nos direcionou ao que vivemos nos dias atuais. No milênio, retornará a paz do Éden. Eu creio que quando nós lemos lá no Gênesis, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, nós podemos imaginar
Deus plantou um jardim entre 4 rios, árvores perfeitas para todo gosto, animais, pássaros, e além de tudo, Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem. Que maravilha! Agora, no milênio, Jesus estará na terra, trazendo a paz para a humanidade. Então, mesmo o homem, tendo corpo carnal e sujeito aos mesmos riscos, a justiça de Deus estará na terra. Podemos imaginar um grande mundo como é o mundo atual, em paz. Quando nós falamos em paz, já podemos entender quão diferente será do que vivemos hoje. Nós vivemos preocupados, acordamos preocupados, qualquer coisa nos chama atenção, um carro que freia na frente de casa, um tiro que acontece, uma notícia na televisão, tudo nos preocupa. Mas no milênio será paz e justiça. Quem entrará no milênio? Eu creio que essa curiosidade, por muito tempo eu tive, e hoje nós vamos tentar sanar. Zacarias capítulo 13, versos 8 e 9. Nós vamos ver, irmãos, que a maioria das informações do milênio se encontram nas profecias, nos profetas maiores e menores, lá no Antigo Testamento, porque é algo que não foi projetado depois por Deus. Deus tem tudo programado, ninguém pega Deus de surpresa, nem o diabo e nem o pecado. Então Deus tinha tudo já preparado, e isso já vinha sendo profetizado no Antigo Testamento. Zacarias 13, 8 e 9. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão. Os irmãos lembram que falamos na terça-feira passada sobre a guerra do Armagedon, onde todos aqueles que se deixaram marcar pela besta, aqueles que se voltaram contra Deus, serão exterminados, serão destruídos. E este número alcançará 2/3 da população da terra naquele momento. Mas 1/3 parte irá sobreviver. Dividir a população mundial em 2 partes morrerão. 1 parte apenas permanecerá viva para entrar no milênio. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Aqui nós vemos uma verdade. Tem muitos crentes achando que se não forem no arrebatamento, vão para a repescagem na grande tribulação, e poderão serem mortos para serem encontrados debaixo do trono naquela multidão que nós já estudamos aqui. Outros entendem que, se fugirem do anticristo, poderão entrar no milênio. Mas veja bem o que está escrito aqui. Deus vai fazer passar pelo fogo, pela purificação. Será que será fácil entrar no milênio? Eles o invocarão o meu nome, eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Esses que reconhecem Deus como seu Senhor, entrarão no milênio. 1/3 parte dos habitantes da terra. Muita gente morrerá. A Bíblia tem uma força de expressão que diz que o sangue desta gente chegará ao freio dos cavalos no vale de Jezreel.
É muita gente que vai morrer naquele dia. Se nós fazermos uma conta simples, irmãos, hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Em novembro de 2022, o mundo alcançou 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Uma parte será arrebatada. Não podemos nem imaginar quantos. Quanto mais o tempo se estende, a apostasia aumenta. A infidelidade aumenta. O joio no meio do trigo aumenta. Quanto? Qual o número que arriscaríamos dizer que sobe no arrebatamento? Depois, a outra parte será executada pelo anticristo na grande tribulação, conforme Apocalipse 7 e 9. E esse povo estará, é a grande multidão que ninguém pode contar, que estão debaixo do trono, como João viu. Na guerra do Armagedon, morrerá 2/3, como nós já falamos. Então, a população será reduzida para 1/3 de fiéis, juntamente com Israel, que entrarão no milênio. Os judeus que se salvarem na guerra e as pessoas que recusarem a marca da besta e conseguirem fugir do anticristo. Aqui está esse passar pelo fogo, esta purificação. Porque eu creio que serão pressionados de todas as formas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para poderem vencer o desafio de entrar no reino de Jesus Cristo, o reino milenar. Não entrará no reino aqueles que não aceitarem Jesus Cristo, porque eles se voltarão contra Jesus. Pessoas que se voltam contra Deus, que guerrearem contra Ele no Armagedon, como nós falamos na terça-feira passada. Mas qual é o propósito, pastor? Por que Deus ainda vai ter 1000 anos, um reino na terra, se há a possibilidade de levar a igreja para o céu, condenar aqueles que não aceitaram Jesus e seguir novos céus e nova terra? Vamos ver os propósitos do milênio aqui. Trazemos à memória o que aprendemos na explanação do Sermão do Monte. Nós ficamos aqui alguns meses falando sobre os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Os irmãos que acompanham sabem. A primeira pregação de Jesus, que para muitos parecia uma utopia, impossível de se viver aquilo que Jesus estava pregando. O mundo vivia totalmente o contrário do que Jesus começou a ensinar no Sermão do Monte. Se nós formos querer praticar aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, já é difícil. Imagina um povo que não conhecia Jesus, que não servia a Deus, apenas o judaísmo, e teria que mudar toda a sua prática. Seria muito difícil, mas é este reino, é desta forma que Jesus vai implantar no reino dele, porque agora, no milênio, ele é o governador, ele é o rei, ele é o Senhor. Então, não haverá violência, mas haverá solidariedade e fidelidade a Deus. Jesus vai mostrar ao mundo que há sim uma forma de viver tudo o que ele pregou na terra. Tudo o que Jesus pregou na terra, ele não jogou conversa fora, irmãos. Tudo que Jesus pregou e que foi registrado pelos evangelistas, é possível. Só não é possível porque nós somos pecadores, porque o nosso coração é mau. Mas aquilo que Jesus quer, ele vai fazer acontecer para provar para o mundo
que há condições de que o mundo viva essa paz que ele tanto falou, tanto pregou, esse amor que nós vemos nas páginas da Bíblia Sagrada e temos dificuldade de praticar. Mas lá no milênio acontecerá. Também, um dos propósitos do milênio é fazer convergir em Cristo todas as coisas, toda a criação. Lá em Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Hoje nós não vivemos isso, mas no milênio, tudo que fizermos, tudo que o mundo fazer, a gente às vezes se inclui, mas a igreja não estará na terra, a igreja estará na Nova Jerusalém. Tudo que acontecer nesse novo reino será para a glória dele. Tudo converge nele. Efésios 1, versos 9 e 10, diz assim: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo que acontecer no reino, na terra ou no céu, converge em Jesus. Amém? Podemos ver o gemido da criação hoje, atualmente. A natureza se contorce, aguardando o reino vindouro, para se libertar das consequências do pecado que entrou no mundo atual. E quando nós vemos a beleza da natureza, nós louvamos a Deus. Mas quando nós vemos a natureza em violência, em tempestades, nós nos atemorizamos. Mas no milênio a natureza não terá que se contorcer, que nos trazer medo, mas louvará a Deus. Outro propósito, estabelecer a justiça e a paz na terra. Salmo 72, o verso 2, 7 e 8, diz assim: que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Quantos aflitos no mundo atual que sabem da injustiça do mundo e não têm esperança de os seus casos serem julgados com justiça, mas ele vem para julgar com justiça e retidão. Verso 7, que em seus dias floresçam os justos, o que hoje é o contrário, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Verso 8, domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Isso quer dizer totalidade. Ele dominará tudo. Então, Jesus vem para instituir a paz universal, aquilo que o anticristo vai propor, mas não vai conseguir manter por mais de 3 anos e meio. Esse é o sonho de todo ser humano de bem. Jesus vai mostrar para o diabo que o diabo não consegue trazer paz nem por 3 anos e meio, mas ele, só para uma amostra, 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Hoje nós temos o mundo, e esse mundo vive em busca de paz e de justiça. Um lugar onde há guerras, onde há perseguições, e nós procuramos a paz, mas não encontramos, a não ser em Cristo Jesus.
Nós acordamos todos os dias amedrontados com possíveis notícias más, a ponto de não sofrermos mais com os problemas alheios. Vocês já notaram que há anos atrás, quando se acontecia um crime, um assassinato, nós nos doíamos por pessoas que nem conhecíamos. Hoje, quando acontece alguma coisa na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, para nós simplesmente mais um caso que aconteceu. Como nós temos mudado, como nós temos aceitado o mundo que vivemos. Isso é mal para a igreja, é mal para nós, mas tudo isso vai passar. Somente Deus, através de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, poderá trazer a justiça e a paz que o mundo precisa. É só nele, irmãos. Não há outro caminho. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. O terceiro propósito é fazer Israel ocupar a terra que lhe pertence e fazê-lo cabeça das nações. Gênesis capítulo 15, o verso 8, diz assim: naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Até hoje, Israel não domina esse pequeno território. Esse espaço, irmãos, foi prometido pelo próprio Deus. Israel não teve força para dominar esse espaço que Deus determinou. E, além disso, as nações ao redor o oprimem, comprimem Israel, que ele até hoje, além de ser um espaço pequeno, teve que dividir com os palestinos. Então, aquele povo que saiu do Egito, não importa quanta terra não habitada existe no mundo, há povos que querem o espaço de Israel, não importa, pode oferecer milhares de hectares, mas eles querem Israel, porque isso é lutar contra Deus e contra o seu povo, e essas nações, elas se unem para fazer o mal contra Israel. Mas chegará o tempo que Israel não apenas dominará o seu espaço, aquilo que Deus determinou, como dominará o mundo. Porque Israel, Jerusalém, será a capital do mundo. Dela sairá as leis para todas as nações do milênio. Deus nunca desistiu de Israel e também cumpre com as suas promessas. E ele vai cumprir todas. O profeta Zacarias previu também que nações gentias que perseguiam os judeus se tornarão seguidores e dependentes dos judeus, por causa da posição política e administrativa do reino de Israel no milênio. Veja bem, Zacarias 8:23 diz assim: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações, isso quer dizer, número completo, todas as nações, pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. A superioridade dos israelitas, dos judeus, será tão grande que os gentios vão querer se humilhar diante daquele que tanto hoje nós vemos povos, nações, sendo contrários, como vimos hoje na reunião da ONU.
Não importa o tempo, porque Deus é eterno e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Outro propósito, cumprimento das profecias a respeito do reino do Messias. Isaías profetizou a primeira e a segunda vinda do Messias. A primeira, em Isaías 9, o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas também na sequência, no verso 7, ele profetiza a sua segunda vinda, dizendo, ele estenderá o seu governo, agora ele já vem governando, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, para a eternidade. O Messias prometido, cheio de glória, com um governo eterno, vem, se dará no milênio. E este governo messiânico de Jesus, profetizado pelo anjo Gabriel a Maria, em Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Todas as profecias messiânicas, elas apontam para o milênio, e Deus as cumprirá. Por isso, irmãos, aqueles que os transpassaram e chorarão quando virem ele pisar os pés sobre o Monte das Oliveiras, e chorarão como quem chora por um primogênito, reconhecerão que erraram quando não aceitaram o Messias enviado lá no passado. Agora, ele vem com poder e grande glória. Eles verão com outros olhos, porque ele vem com poder. Mas eles vão ver que é o mesmo que veio lá no passado. O milênio ocorrerá na terra. Existem linhas de pensamento, uns entendem que não haverá esse reino, que isso aqui já é coisa do passado, outros simplesmente dizem que nunca existiu, isso aqui é apenas o que acontecerá na eternidade, mas Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10 diz assim, e cantavam um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Mais uma vez, significado de totalidade, o mundo inteiro. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem estava falando aqui eram os 4 seres viventes que estão ao redor do trono. E ele estava dizendo para João, né? Eles estavam cantando e João estava registrando. E estas informações João escreveu. Então, no milênio, a igreja atuará como ministros, como sacerdotes no governo do milênio. Porém, o corpo glorificado desempenhando a sua função como as atribuições recebidas no tribunal de Cristo, com o corpo glorificado, mas auxiliando na administração, no governo desse reino. Israel e as nações que subsistirem ao Armagedom permanecerão com corpo físico, como atualmente nós temos. Em Zacarias 14, 9 está escrito assim: o Senhor será rei sobre toda a terra.
Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então aqui mais uma vez nós vemos que é na terra, é nesse mundo. Depois da grande tribulação, a Bíblia faz-nos entender que a terra passará por uma purificação, não total como acontecerá depois do milênio, mas tudo mudará, a geografia vai mudar, o relevo da terra vai mudar, e então será instituído o reino milenar. Jerusalém celestial será a sede espiritual do governo de Cristo, aquela que desce sobre a nova, ou seja, sobre a Jerusalém terrena. Ali estará a igreja arrebatada. Para muitos, a igreja ficará somente na cidade santa, visível ao olho nu dos seres humanos que estarão na terra. Para outros, a igreja terá acesso à terra também. Não podemos afirmar uma ou outra. A Jerusalém terrena será a sede material do governo de Cristo, a capital do reino milenar. Tinha muitas coisas aqui, mas vamos para Apocalipse capítulo 20, versos 1 e 2, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui nós vemos que haverá a ausência do mal no milênio. Por isso, não haverá maldade, não haverá tentação. O mal que poderá acontecer partirá do coração humano. Por isso que ninguém vai poder dizer, eu fui tentado. Não, o mal ou o pecado que surgir virá direto do ser humano. E é por isso que serão exterminados instantaneamente. Jesus não tolerará ninguém pecador durante o milênio. Os animais perderão a sua ferocidade. O irmão Alberi leu aqui que as crianças brincarão com a serpente. O leão e o bezerro andarão juntos. Porque não há pecado, e o pecado não existindo no mundo, o mal, a ferocidade, a violência, tudo será extinto. A natureza será restaurada, não haverá enfermidades, não haverá pragas, nem miséria, nem fome, porque haverá muita fartura, abundância de alimentos e qualidade de vida para as pessoas acima, muito além dos padrões que nós vivemos nos dias atuais. Primeiro, porque o mundo será restaurado, a natureza dará muito mais do seu fruto do que dá nos dias atuais. Além disso, a população estará reduzida. Então, abundância de alimentos. Toda a terra se encherá da glória e do conhecimento de Jesus Cristo. Não poderá alguém dizer, eu não conheço esse Cristo que vocês servem. Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ninguém ficará sem conhecer Jesus, porque é Ele que vai reger estas nações. E eles renderão glórias e honras merecidas ao nosso Senhor Jesus. Mas, Apocalipse capítulo 20, o verso 7 e 8, nos traz uma notícia não tão boa. Por um pouco de tempo, Satanás será solto no final do milênio. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra,
Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Meus irmãos, vamos analisar esse ponto aqui. As pessoas estarão recebendo o melhor de Deus, o melhor da terra, vivendo uma paz que nunca foi vivida nos dias atuais, só no Éden. O inimigo vai ser solto e vai enganar tanta gente como a areia do mar. Quem é mau? É Deus ou é o homem? Às vezes nós pensamos que não pode piorar, mas aqui está a prova de que o coração humano é terrível. É só Deus para nos manter firmes nos caminhos do Senhor e uma decisão por Ele. Então, a Bíblia se cala em dizer sobre a necessidade de o inimigo ser solto. O versículo 3 desse capítulo diz assim: é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, mas a Bíblia não explica o porquê desta necessidade. Mas podemos entender que isso é tudo para revelar o interior, o coração do ser humano. A sua intenção mais profunda, que mesmo vivendo em um reino administrado por Jesus, e não lhe faltando nada, ele ainda se deixará ser enganado pelo diabo. É triste. É uma das cenas mais tristes da palavra, da Bíblia Sagrada. Porque não havendo tentação, o homem segue. Mas se houver uma tentação, ele cede. É triste. O coração do homem é enganoso. Muitos serão obedientes a Jesus até o final, mas, ao serem tentados, ainda se reunirão com Satanás para lutar contra Deus. Pela última vez, Deus revela o estado pecaminoso da natureza humana. E esta última atuação de Satanás também provará mais uma vez para ele e para a humanidade que o inimigo, ele é corrupto e é incorrigível. Existem questionamentos teológicos que perguntam por que Deus não perdoou Satanás. Aqui está mais uma vez a prova que ele não quer. Ele decidiu se colocar contra Deus e é por isso que ele tenta nós, porque nós somos criação de Deus. E ele quer afastar o homem de Deus. E ao se voltar contra Deus, juntamente com as nações que serão convencidas para isso, então virá o seu fim no cenário mundial. Nos versos 9 e 10 desse capítulo 20 de Apocalipse, diz assim: marcharam mais uma vez, as nações se uniram com o inimigo para marchar contra Deus. Então, pela superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. As nações cercaram Jerusalém. Porém, Deus não quis nem conversa com eles. Desceu fogo do céu e os consumiu. Não houve batalha, apenas extermínio. É o que sobra para quem não aceita Jesus Cristo. O diabo que os tinha enganado foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. No final do milênio será instalado o grande trono branco,
o juízo final, aonde Jesus irá julgar os ímpios de todos os tempos, ressuscitarão para a segunda morte. Após o grande trono branco, após o seu julgamento, também serão lançados no lago de fogo ardente, juntamente com o dragão, a besta e o falso profeta, porque não aceitaram o plano da redenção, o plano da salvação, que está à disposição de toda a humanidade. Amém? São coisas futuras, irmãos, mas nos deixam apreensivos. Como Deus tratará com a humanidade, como Deus tratará com o mundo, mas nós temos um destino, a eternidade com Deus. Nós falaremos na próxima terça, se Deus permitir, sobre novos céus e nova terra, a verdadeira eternidade com Deus. Amém? Nos coloquemos em pé, pedir ao pastor Argemiro orar e encerrar o nosso culto.